Olá, meninos e meninas! Agora iremos iniciar a nossa segunda aula de programação web. O que nós aprendemos na última aula? Nós vimos a introdução à programação web com o HTML e o W3C. Vimos os conceitos deles dois. Aprendemos que HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto. Vimos a diferença entre o website e a aplicação web. No caso, o site é uma página simples em HTML ou CSS, que é o que também vamos estudar posteriormente, que não tem uma interação com a linguagem de programação e banco de dados. E na aplicação web seria um sistema onde eu preciso ter uma linguagem de programação para desenvolver o meu sistema e ter uma interação dessa linguagem de programação com um banco de dados, certo? Vimos também a diferença entre editor de texto e IDE. Um editor de texto, ele é bem mais simples do que o IDE, certo? E temos como exemplo o Notepad++, que é o que vamos utilizar. Vimos também que o IDE seria uma plataforma de programação para desenvolver os meus sistemas, que eu, nessa plataforma, eu utilizaria a linguagem de programação, que essa linguagem pode ser Java, pode ser PHP, pode ser Python também, para desenvolver sistemas web. E ter uma conexão com o banco de dados, certo? Vimos também uma noção geral do HTML, com as suas características e estruturas básicas. Hoje nós iremos iniciar pela sintaxe do HTML. Como nós vimos, o HTML é a linguagem de marcação, que também podemos dizer que é um conjunto de tags responsáveis pela marcação do conteúdo de uma página no navegador. Diversas tags são disponibilizadas pela linguagem HTML e cada uma possui uma funcionalidade específica. Neste exemplo aqui, a tag H1 representa o título da página principal, certo? No caso, esse nome Aula 01 seria o nome que ficaria exibindo na aba da internet, daquela página na internet, certo? Então, algumas tags podem receber algum tipo de informação extra dentro de sua definição chamada de atributo. São parâmetros usando a sintaxe de atributo que irá receber um valor. Por exemplo, a tag img, aqui neste caso, vai definir uma imagem e a tag src indica o caminho que essa imagem está. No caso, seria esse caminho aqui, ó. No caso, o que é que essa tag iria fazer? Ela iria buscar uma imagem que está neste caminho que foi dado pelo programador. Então, o HTML é composto por diversas tags e cada uma tem a sua função e significado. Desde 2013, com a atualização do HTML5, muitas novas tags foram adicionadas. Existem tags que são consideradas principais, como doctype, HTML, head e body. O doctype, para o navegador exibir corretamente a página web, deve informar explicitamente o tipo de documento. Esse tipo de documento é informado com a declaração desta tag aqui, doctype, certo? Então, aqui nós temos nessa imagem como é que essa tag seria utilizada. E nós temos a tag HTML, certo? Que os elementos em HTML, com exceção do doctype, devem ser inseridos no conteúdo do HTML, que seria essa tag aqui. Esse elemento é aberto com a tag HTML e fechado com a tag /HTML. E deve ser exatamente um elemento head seguido de exatamente um elemento body, que é o que nós vamos entender melhor daqui a pouco. Então, nessa tag HTML, alguns autores recomendam a utilização do atributo lang. Esse atributo indica a língua utilizada pelo HTML ou na maior parte dele. Ou seja, nesse exemplo aqui que nós estamos mostrando, se eu utilizar lang, quer dizer que vai ser a linguagem que eu vou utilizar no meu código. Por exemplo,
Aqui está mostrando PTBR. Quer dizer que o que será exibido na tela quando o código for executado será em linguagem de português. No caso, o português do Brasil. Certo? Então, aqui no código, teremos acentos que só o português tem. E outras características da linguagem de português do Brasil. Certo? E aí temos a tag head, que a principal função dela é agrupar informações sobre o documento HTML. Como é que ficaria essa tag? Seria aberta aqui, ó. Aqui teria todo o conteúdo, certo? E eu posso fechar ela com /head, certo? Ela também é considerada uma das tags principais que temos no HTML. Então, o elemento head é aberto ou fechado pelas tags que eu mostrei agora, né? Head e /head. E o corpo do head deve conter exatamente uma ocorrência do elemento title, que é o que utilizamos para definir o título do documento HTML. Vamos ver um exemplo. Olha, neste exemplo, nós temos a tag head, seguido de title, que é o título que a página HTML vai ter. No caso aqui deste exemplo, vai ser aula de programação web. E temos a tag body, que também é considerada uma das tags principais que temos em HTML. O conteúdo de uma página web deve ser definido no corpo do elemento body. Podemos inserir no corpo body o quê? Cabeçalhos, textos, listas e tabelas. Aqui nós temos um exemplo de como seria um código utilizando esta tag, certo? Ela é aberta através desta tag e fechada através do barra e o nome dela, né? Que no caso é body. Aqui eu vou escrever meu código no corpo dessa tag. Então, eu tenho uma atividade para vocês, que é falar sobre essas tags. A tag doctype, HTML, head e body. Essas tags são consideradas as principais que temos em HTML. Temos diversas outras, mas todo o código HTML deve ter essas tags aqui, certo? Então, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos a sintaxe do HTML. As tags HTML podem ser do tipo doctype, HTML, head, body. Existem diversas outras, mas essas são as consideradas principais. Aqui temos as referências. Por hoje é só. Tenha um bom dia e até a próxima aula.